Olá, meu ser de luz, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Professor Pedro Victor Lucas Bonfim aqui com vocês. E essa injeção de luz e radiação de amor e paz vai ser sobre o tema que eu considero extremamente difícil, que é a gestão do conhecimento, a epistemologia. Mas vamos com racionalismo. René Descartes. Que tal? Eu queria colocar quente no final. René Descartes, eu queria colocar quente no final. Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática, são duas obras magnânimas, tem um peso enorme no final do Iluminismo, mas tem a questão do obscurantismo e da mistificação que ele coloca como categoria nessa revolução, da revolução burguesa, da revolução industrial. Já René Descartes fala sobre o que é racional. Tudo que é racional é real, diz Hegel, né? E nesse papinho vai, vamos lembrar que a melhor forma de gestão de conhecimento está bem no crucifixo, está bem no centro, que é o coração, onde rege o cérebro. O coração obeia para o cérebro, mas o cérebro que deve comandar tudo, porque o cérebro é o senhor central, é de onde vem todos os comandos. O coração bombeia tudo, vai fluindo, vai firmando para você estar tendo sucesso de estar vivo, tendo a prosperidade de estar angariando luz para você. Tudo que vier para você, trate como luz. Essa é a nova economia, talvez. É economia assim, só que em outras palavras. Não é nada revolucionário ou contra-revolucionário. Eu não estou aqui para revolucionar, não, nem inventar loucura, não, certo? A luz do sol te dá vitamina e outras coisas. E você já é iluminado, você está vendo, acordou, já está iluminado, não tem outro mistério, não. Agora, se for para falar sobre papo depois da morte, para quem é católico, vai lá para Deus, vai pagar os pecados, vai para o purgatório ou vai para Deus. Deus livra lá vocês lá, nós, quer dizer, Deus livra todo mundo lá do purgatório, das regiões mais, e dá um bom caminho, um bom lugarzinho lá no céu, com a sua família, e tudo de bom. Aí você começa a dissolver as ferpas do ego que tenta negativar quando vem uma ferpinha bem pequenininha, tenta fincar no seu dedo. Aí você vai se ligar com uma ferpa tão pequena, cara, não sem querer criticar ainda, né? Mas aí, tipo, todos nós temos nossas labutas aqui que vão labutando pra lá. E minha labuta, se vocês acessarem o meu LinkedIn, PVLB, muito parecida com o nome minha mãe, me deu um baita no nome, carrega esse nome aqui porque é demais. PVLB, lembra aquele nome, o nome do Senhor, gente. Com todo respeito, não se brinque com o Senhor, não. Eu acho que nesses tempos passados, a gente estava vivendo de muito ego, um ego falso, a falsa imagem, a aparência. Isso mesmo. A gente está vivendo da aparência. Cada um com suas manias, né? Cara louco, porque são 2 bilhões de pessoas no mundo que têm problemas de saúde mental. Eu tenho os meus, confesso, tenho meus problemas. Eu não desejo para ninguém não, problema não, mental não, nem físico, nem moral, nem intelectual não, nenhum tipo de déficit não, só desejo a paz. É o que o Espírito Santo está falando por mim agora. A paz esteja conosco, né? Conosco? Ele está no meio de nós, Jesus Cristo, né? Então, nessa aula, eu queria explicar para vocês como resolver um sonho que estava obscuro. Pensa em Heidegger, a Gestalt. Não tem a mata escura? A mata escura representa o quê? O lobo negro, a figura paterna, por causa do lado
emocional, o calque. É você que se julga, entendeu? Se você julga, é você que se julga. É só isso, não há nada mais. Como diz, não julgueis para não serem julgados, porque com a medida que tu julga, tu serás julgado. Mas o julgamento de Deus é misericórdia, é misericordioso. Nós aqui estávamos pensando, estávamos magnetizando, estávamos todos numa paranoia, na minha percepção. Numa paranoia, que nós éramos superiores. Cara, não tem como ser superior, porque nem eu sabia o que eu ia falar agora. Olha o que Deus está fazendo comigo, o nomenal, que é o inconsciente. Tá me colocando aqui até para tirar o boné, mostrar aqui meu cabelinho. E, tipo, até me arrepiei aqui um pouquinho. Tá tremendo é por causa que eu tô no meu notebook. Aí, quando a gente se olha assim, se vê a nossa aula, vê o nosso fruto, gestão do conhecimento, epistemologia, Descartes com Kant, no final, Kant, Immanuel Kant, né, aquele filósofo alemão, crítica da razão pura e crítica da razão prática. Eu tentei ler esses dois livros no ensino médio. Eu falei, eu li o livro do Emmanuel. O professor falou, você não leu o livro de 1000 páginas em um dia? Mas eu falei, eu li o livro só por causa do título. Crítica da razão pura. Ou seja, o que não for racional, lógico, óbvio, aqui, não em metalógica, não existe metalógica. Metalógica é psicose, leva à loucura. Mas fica enraizado, tente buscar uma linha de pesquisa como a minha, que eu gosto muito, a lógica. E o estoicismo. São duas correntes boas. Racionalismo, sistema de defesa do ego. Racionalismo, para se manter com os point captions. Point caption é um conceito psicanalítico de Lacan que significa ponto de ancoragem. O senhor da razão, um mestre, significante mestre. É quando você está progredindo de acordo com o relógio da libidinal de que o seu inputs e os seus outputs estão gerando, dentro dos discursos, a produção da mais-valia, que é produzir conhecimento. Essas são minhas palavras, que eu faço aqui uma analogia, né, com Lacan. E Lacan, no inconsciente, você tem que tomar muito cuidado ao pensar sobre o inconsciente. E sobre impulsos, só Deus, cara, que cuida das pessoas sobre impulsos. Ser menos impulsivo, ser menos compulsivo, ser menos obsessivo e ser menos possessivo, quanto mais melhor. 4, hein? 4 sintomas que levam a depressão e ansiedade. Ou seja, o desejo de possuir, o desejo da compulsividade, o desejo da impulsividade e o desejo da obsessividade. 4 males que são opostos a Jesus Cristo. Mas se você colocar esses 4 aqui para o lado bem, por exemplo, eu vou pedir a Deus discernimento, antes de começar esse meu discurso agora, para criar uma coisa que não é nova ou que é nova, vou tentar inovar. Sim, aí a gente pode progredir, né? A gente pode progredir. E tocar o rumo, as coisas vão para frente, tudo vai para frente. É assim que funciona. Nesse momento eu estou me sentindo muito bem, eu tenho formação em gestão pública, psicanálise, psicologia e psicanálise, psicologia positiva, sempre colocar o ego em cima, nunca parar de trabalhar, nunca silenciar o seu ego. Esse é um dos segredos aí do garfo do desejo, né, de acordo com Lacan, o ideal de ego e o ego ideal. O ideal de ego é a pulsão de vida, e o ego ideal é a pulsão de vida, o gato de Schrödinger, que representa o gato vivo ou morto dentro da caixa. Morte ou vida, Thanatos ou não, a ansiedade querendo te colocar para baixo, te colocar em zonas que são de baixo nível intelectual, de baixa erudição. Aí te dá não te leva a epifania, cara. Se as coisas não te levam a epifania da sua própria personalidade, sua força, sua raiz, sua coragem, sua bravura, sua dignidade, sua impetuosidade em fazer o que é reto e contrito, você
vai colher bons frutos, com certeza. Agora, se você não fizer, quem vai fazer por você? Você tem que fazer a sua parte. Eu tenho um livrinho aqui que diz sobre responsabilidade. Eu carrego tanta responsabilidade que dói tudo. Dói tudo. É o trabalho muito profissional. Ser gestor não é fácil não, gente. Ser gestor não é fácil não. Mas eu gosto dessa minha profissão. Eu me sinto bem. Me sinto... Estou ensinando gestão pública, né? Isso daqui se chama gestão de pessoas, gestão de redes e gestão do conhecimento. Tudo isso daqui. Para primeira coisa, comece de conversa. Se quiser começar com gestão de pessoas, cuide do seu psicológico. Saia da criancice da fantasia. Pesquise, vá ler. Segunda coisa, tudo passa. Terceira coisa, tudo muda. Tudo só depende do seu ponto de vista, de como você olha para a coisa, a simetria da coisa. Entendeu bem? Porque se você olha com um olhar assim, tipo, eu tô me sentindo desvalorizado. Não, Deus vai lá e muda todo o cenário, cara, pra você. Faz tudo ficar perfeito pra você, cara, porque sempre foi perfeito pra você. Sempre foi perfeito. E eu não falo com nenhum ar de malícia, não, cara. Eu falo, tipo, cara, é perfeito, tudo isso aqui é perfeito. Olha a grandeza de Deus, cara, olha as nuvens. A gente é pequenininho demais perante Deus, cara. Deus nos dá abrigo, comida, água, banho. E a gente tem alguma coisa a reclamar com Deus, cara? Quer se colocar no lugar de Deus para criar algo melhor? Deus que me livre, não, cara. Não, Deus é perfeito, cara. Isso seria uma blasfêmia enorme, cara. Isso aí seria coisa do anjo caído, que estava imputando em nós todos. Estava imputando nós todos. Mas isso aí é fantasia, coisa de criança, né? Chatice de criança, não é isso? Quando você se torna adulto, depois dos 33 anos, eu tenho 34, você vai começando a ter fé nisso aqui, ó. Aquele que morreu por nós, cara. Imagina, o Filho de Deus morreu por nós. Imagina Deus, cara, se a gente não tiver respeito por esse aqui, ó. E não colocar a pessoa nesse daqui, mas orar com a pureza. O que está faltando nesses tempos é a pureza. Ou seja, castidade. É o começo para a felicidade. Se você está casto, você começa a purificar sua mente e a sua alma agradece. Sua alma rejuvenesce. E esses pelinhos brancos aqui, da barba, quem me dera, parece que eu tenho uns 40, uns 29, 25, não, brincadeira. Gestão em redes. Você dá conta de marketerizar toda uma região falando bem de tudo. Estrategicamente. Tudo no seu tempo, tudo na graça e na boa vontade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É isso aí, galera. Tô falando bastante, tá me dando sede. E gostaria de dizer para vocês que Heráclito de Éfeso, a passagem dos rios, a alegoria do rio. O rio continua lindo, mas tudo que se passa pelo rio se purifica uma vez e a pessoa já não é mais a mesma. Se você vai na igreja, a mesma coisa, você vai na igreja, você era aquele pecador que cometeu o pecado, você nem se lembra do pecado, porque você foi perdoado por um rito muito antigo e que tem muita unção, que se chama rito litúrgico. Imagina, rito litúrgico, da homilia católica, imagina, com todo respeito aos evangélicos, tá? Aqui, ó, no meu crucifixo eu carrego o Cristo crucificado, que até hoje eu tenho meu, cara, nossa, crucificaram o Cristo, mano. Mas com ele, Jesus Cristo, a gente pode viver em paz, né? Viver em paz com o olhar de uma criança interna, né? Virtuosa, quer dizer, dos anjos, porque já não são nem mais eu que estou falando agora, é os anjos que estão me ajudando, me acudindo aqui. Aí você começa a fazer a gestão de redes e de pessoas e
gestão de conhecimento, porque você nunca está só. Parece que eu estou só aqui, mas eu nunca estou só. Deus está sempre providenciando boas palavras, eu estou canalizando palavras boas de Deus, e Deus está sempre cuidando, zelando por todos nós. Não é à toa que nós estamos crescendo com muita saúde, estamos tendo muito sucesso e muitas prosperidades em várias abas do caminho. E a palavra Abba, com 2 B, significa pai, em aramaico. Abba, Abba. Mas não vá mexer com coisas ocultas não, tá? Tipo abracadabra, essas coisas. Eu não sei nem o que significa isso. Mas eu acho que deve ser do bem, mas eu não sei pra que serve. Mas já que eu falei, abracadabra. Aí, eu não sei nem o que significa, depois eu pesquiso. Eu deveria pesquisar. Eu fiquei tão lesma que coisas banais, pífias desses períodos no qual a gente é gerido e a gente gere, a gente não sabe o que significa. Mas a gente recebe a graça dessa liberdade de não dar ouvidos. Já passou, não tem, sem nem sentido tem. Aí eu lembrei até de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, The Logic do Sense, a lógica do sentido. Qual que é a lógica do sentido? Se o significante está acima do sentido, ou seja, o sentido é a imagem acústica da palavra. Você coloca lá uma letra em aramaico, Yud, que é só um risquinho. Yud, Yud, Yud. Aí você está invocando o anjo, guardião, que te dá proteção e virtude. Yud, Yud, Yud. O arcanjo que dá proteção e virtude. Aí você começa a entender, cara, tem anjos, velho, tem anjos. Por onde a gente vai? Por onde a gente vai tem anjos, santos anjos, né? E a gente vai começando a perceber que a gente não tá aqui à toa, a gente tá aqui trabalhando. E esse meu trabalho, eu digo pra vocês, não é muito fácil não, viu? Porque gasta muito neurônio e o segundo cérebro, que é o estômago, o primeiro é o coração, tá conectado, coração, estômago e cérebro. Gasta tanta energia que é como se eu estivesse fazendo uma palestra aqui para mais de 9 bilhões de pessoas no mundo. Nesse meu life coaching aqui. Vamos lá, sempre pensando positivo. Coloca um mindset positivo. Elevar a vibração de todos os ares. Coloca uma missão. Se você não tem uma missão, coloca uma missão, coloca seus objetivos. Comece o ano 2026 com o pé direito, na sorte, porque você já começou, você já caiu aqui no meu canal, aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo. Eu sou seu professor agora e eu vou começar a te passar essas aulinhas práticas, que até aqui não parecem conversas descontraídas, né? Diálogos. Mas não é uma eulalia, não estou falando para mim só, não. Nem é um monólogo, quer dizer. Monótono se eu tivesse monótono sozinho, mas eu não estou só. Eu estou gerindo vocês com a graça do Espírito Santo, que está corrigindo alguns padrões energéticos em vocês. Aí eu lembro que, não, você tem isso, você não tem mais isso. Você só tem alguma coisa se a sua atenção estiver atenta. Aí isso daí gera uma compulsão. Fica bloqueando, porque 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Aí faz o fi, aí fica sempre no fi, ó. Fi, fica criando no seu DNA psicológico a compulsão obsessão. Entendeu bem? Só isso. Para desneurotizar uma pessoa, é só expor para ela. Meu amigo, não tem problema nenhum, já passou. Tá vendo? O que foi exposto da ferida, o que foi curado da ferida, já passou porque Jesus morreu. Jesus é amor, cara. Deus é amor, cara. Entendeu bem? É muito simples. Comece a praticar aí self-healing, mind healing, que você consegue desatar os nós do rancor, da antipatia, que isso aí tudo coisas do individualismo e da individualidade. Todo mundo tem um pouquinho. E todo mundo quer ser um dia
ter muito sucesso na vida e ter muito dinheiro, lógico, né? E com saúde, primeira coisa, saúde. Valeu, galera. Fique com Deus e com Maria e todos os anjos. Sucesso, saúde, sucesso e prosperidade. Valeu, galerinha. Adiós.